votos, Senhor, quando ganham causas na justiça, dinheiros de aposentadoria, e não esquecem de Ti nem da Tua casa nesse momento. Eu quero Te pedir, meu Pai, que assim como haja na sua casa sempre o melhor, sempre em condições de investirmos na salvação de pessoas, e que tenha, meu Pai, é claro, os Seus filhos, Seus sacerdotes que ministram no altar, Senhor, o melhor para comer, para vestir, e que essas bênçãos, meu Pai, que chegam até o altar sejam devolvidas, multiplicadas sobre a vida dos fiéis, sobre a vida daqueles que entendem o quão precioso é contribuir na Tua obra. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, e você diz amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus, obrigado. Tem visitantes aqui, né? Vamos, Gabriel, fazer aquele velho exercício aeróbico. Só que você vai... Cadê aqui? Deixa eu falar aqui o nome dos visitantes. São sempre bem-vindos, né, irmão? Porque Jesus mandou multiplicar o reino de Deus. Então, que esses visitantes possam permanecer, quem sabe um dia, né, fazer parte dessa família, e possam estar preparados para a vinda do Senhor Jesus. É Isabela e Luciana, amém? Sejam bem-vindos. O que a gente diz? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Jesus te ama e a IPMA também. Você sai do seu lugar, a gente canta, vamos lá? 1, 2, 3 e... Visitante, seja bem-vindo. Presença é um prazer. Estilo antigueira. Estamos dizendo, essa igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo. Presença é um prazer. Com Jesus nós estamos dizendo, essa igreja ama você. Vamos lá. O culto hoje vai ser maravilhoso, pois Jesus Cristo vai derramar o seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, pois Jesus Cristo vai derramar o seu poder. Levanta a mão. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça o Salvador. Pois sem fé, sem amor, não pode encontrar o Senhor. Senhor, manda poder, Senhor, manda poder. Opera maravilhas, faz sinais aparecer. Repreende o inimigo, batiza o que crê. Derrama fogo santo, ó Senhor, manda poder. Vamos lá, Senhor, manda. Sai, 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 todo o poder das trevas. Sai, 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 a minha fé você não leva. Sai, 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 todo o poder das trevas. Sai, 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 a minha fé não. Vamos lá! Não leva não, não leva não, pois eu tenho Jesus Cristo dentro do meu coração. Não leva não, não leva não, pois eu tenho Jesus Cristo dentro do meu coração. Glória, aplauda o Senhor Jesus. Que maravilha, amém? Graças a Deus. Pegue a sua Bíblia aí. Vamos continuar em Lucas. Já começou da escola de ministros. Você que quer aprender mais a palavra de Deus direitinho, né? O beabá, o leite, as bases, tá? Nós temos a escola de ministros às 6 da tarde aqui, todo domingo. E aí você pode falar comigo ou com a secretária e professora do seminário, Bia. Levanta a mão assim, Bia. Essa mão aí que está sacudindo, ela vai te orientar para você se encaixar na próxima matéria. Amém? Se as crianças puderem voltar, ela já vai voltar, porque hoje é um culto, né, tranquilo. Quero vocês aqui com a gente, amém? Então não permaneça lá não, eu vou ser breve. Eu sei que nós já estamos aí, né?
A gente já jejum de manhã, estuda de tarde, já estamos com o motor aquecido, né? Aí quem chega de noite tem que correr para acompanhar a gente. Estamos a 100 por hora, né? Mas Deus vai abençoar todos nós. É capítulo 22, versículo de número 24 em diante. Nós vamos fazer uma leitura até o 28, versículo 28, capítulo 22, Evangelho de Lucas. Só lembra aquele áudio que eu ouvi do Deuteronômio, que o rapaz não conseguia falar Deuteronômio de jeito nenhum, aí ele, livro de Lucas, né? Mas não é por causa disso que eu estou lendo Lucas não, né, irmão? Eu sei falar aí todos os livros da Bíblia, aí de Gênesis, Apocalipse. Louvado seja o nome do Senhor. Pois é, qualquer dia o Joelson vai cantar comigo os corinhos, mas não tem que ensaiar junto, rapaz. Senão você vai na frente assim, aí eu não sei todos, eu vou ficar só, né? Não, vamos, me ensina primeiro o restante, o que eu só sei alguns. Que a gente vai cantar aqui juntos, eu quero cantar, eu gosto de muito desses corinhos, né? Muito legal. Na sexta também é muito bom. E aí no domingo a gente é mais assim, né? O mistério na sexta é no Pentecoste. Todos encontraram? Digam amém. Antes da leitura, ainda de pé, agradecendo a Deus pela vida dos visitantes, por esse culto maravilhoso, eu quero lembrar que dias 21, 22 e 23 de setembro agora a gente tem a nossa 7ª conferência de homens, amém? E eu quero você aqui, não é 9h30, 10 horas, não, é desde o início. Você que é membro está convocado a estar aqui no horário para estar ajudando a gente e louvando o Senhor. Estarão conosco bandas, corais e preletores convidados que serão usados também para nos abençoar. Tem tempo de chorar, mas tem tempo de festa, né, irmãos? E a festa está chegando para a gente se alegrar, então esteja conosco aqui, vai ser maravilhoso. E no último dia da conferência vai estar sendo sorteado R$100, né? Que seria um vale compras, mas a gente vai preferir dar o dinheiro, né? Porque a pessoa faz o que quiser. Então vai ter um sorteio das rifas. Se você não comprou, compre baratinho, 2 por R$5, não é isso? Você compra 2 rifas, tem até inclusive lá no final, lá, ó. Compra lá 1, 2, se você tem fé, irmão, compra só uma e acredita que ganha, né? Se não tem muita, compra 100, compra 200, aí a probabilidade é maior, né? Nesse caso eu quero que você tenha menos fé, então. Ô Jesus, né? Não pode, né? Tem que ter sempre muita fé. Tenha muita fé para comprar mais, né? Porque fala assim, eu ganharia só com uma, vou comprar mais porque eu tenho tanta fé para ganhar e para ajudar mais o congresso. E aquele cofre ali que está, levanta o cofre, obreiro. Não é aquele cofre que aparece quando você abaixa, não. É o cofre dos varões de arrecadação, né? Esse ali, ó. Aqui, ó, quem quiser também ajudar também pode já colocar ali dentro alguma quantia, porque a gente vai pagar as despesas da festa com isso. Amém? Então vamos ler a palavra. Essa palavra que eu tenho para você hoje é muito importante, simples, mas muito importante para você ser feliz. Quem quer ser feliz, diga glória a Deus. Só que eu não estou dizendo que o problema vai acabar, não. Estou dizendo que quem quer ser feliz, com problema, com luta, né? Que a gente não é dessa terra, a gente é passageiro. Então isso faz parte desse reino passageiro, mas tem um nos esperando eterno, muito melhor. Então vamos encomendar as nossas almas para esse reino. Vamos ler. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: o rei dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor.
e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Último versículo 28. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Bíblia na cadeira, mãos dadas, oremos ao Senhor em voz alta. Deus, nós te pedimos, fala conosco mais uma vez. Eis aqui a minha vida como instrumento nas tuas mãos. Pai, enquanto eu oro, cerca esta casa com anjos, ó Deus, que militem ao nosso favor, para que a palavra entre nos corações e qualquer espírito contrário seja retirado do nosso meio. E enquanto a tua palavra é pregada, cura os que creem, renova aqueles que confessam o teu nome, restaura as forças do cansado e a esperança do aflito, e faz maravilhas no nosso meio. É o que eu te peço. Quem é batizado em línguas estranhas, não perca a oportunidade, de falar em línguas e receber renovação pelo Espírito de Deus. Aleluia. Se assente dando glória a Deus. Amados, esse texto foi proferido pelo nosso Senhor Salvador, o Mestre Jesus, para os seus discípulos diante de um acontecimento entre eles a respeito de disputarem entre si quem seria o maior. E Jesus, com a sabedoria do Espírito Santo, aconselha os seus discípulos para que eles não trilhassem um caminho do sofrimento desnecessário e nem do egocentrismo humano, porque isso não era compatível com o reino que eles iriam receber por herança. E não só para os discípulos, mas para todos que creem no Evangelho, Jesus deixou escrito a importância do valor de você ser o menor. O mundo secular vai nos ensinar a querermos ser maiores, melhores do que o nosso semelhante, disputarmos de uma forma egoísta status, fama, poder, posições, mas com isso vem um alto preço, porque os que acreditam nessa filosofia de serem os maiores, os fins não justificam os meios, ou seja, eles fazem o que for preciso, mentem, enganam, trapaceiam, roubam e até matam para chegar ao fim desejado, que é uma posição de destaque. Nós, quando entramos na igreja, quando estamos servindo a Deus, temos que tomar cuidado, porque isso é fruto do espírito humano, do homem carnal, do homem natural, mas não pode ser fruto do homem espiritual. Aquele que serve a Deus deve se preocupar em examinar-se a si mesmo para ver se de fato ele está se deixando ser transformado pelo reino de Deus, pela palavra, ou ele está frequentando a igreja com os velhos costumes naturais do mundo secular. Então, os discípulos estavam andando com Jesus, mas ainda tinham velhos hábitos daquela sociedade desviada, decaída, que era na época os judeus. Quando Jesus está prestes a vir, é óbvio que João Batista, o preparador do caminho, já começa a colocar essas coisas no lugar, começa a preparar os corações para que eles recebessem a salvação em Cristo Jesus. E mesmo assim,
Olha que muitos líderes não creram, muitos fariseus, saduceus, não creram, mesmo sendo estudiosos da Bíblia, em Jesus. Por quê? Porque não estavam preparados para receber a novidade do reino de Deus. O que eu quero pregar aqui nessa noite, que para você vir para um culto e a palavra ter efeito sobre você, você já tem que estar preparado. Antes de chegar aqui, você já tem que estar se examinando, estar meditando nas Escrituras, estar se consagrando a Deus, para que você não seja impedido de receber a bênção mediante a palavra de salvação. Então Jesus está condenando esse sentimento de superioridade entre irmãos, entre pessoas que pertencem a uma família. A koinonia, palavra grega para comunhão fraterna entre cristãos, demonstra esse tipo de verdade, que não pode haver um sentimento desigual entre o grupo fraternal. Ou seja, nós como igreja, independente das responsabilidades, cargos e demais, nós temos que ter um sentimento de igualdade com o nosso próximo, para que nós possamos ter uma vida harmoniosa aqui na terra. E como é que nós vamos ter a receita para isso? Como é que eu vou dominar o meu egocentrismo? Como é que eu vou dominar esses sentimentos que provêm do mundo, que ensina, e também do nosso espírito humano? Aí Jesus vai dar o segredo para a igreja de uma vida melhor. Você tem que seguir a receita. E eu quero que você pergunte hoje, é claro, para saber se você quer de verdade viver esse evangelho maravilhoso. Então você vai perguntar assim: fala o segredo, pastor. Eita glória, eu vou falar agora mesmo, se prepara aí. O segredo está aqui. Jesus disse: se considere menor do que o seu próximo. Aí você vai conseguir evitar esse espírito de superioridade que vem atormentar as pessoas. Aí Jesus vai dar um exemplo lindo, maravilhoso. Ele vai falar dos reis, das autoridades que dominam secularmente falando, constituídas por Deus, e vai dizendo que eles estão acima, é claro, por poder dos demais. Só que ele vai dizer, está no verso 26, que conosco não vai ser assim, vai ser diferente. Que diferença é essa? Que não vai ter autoridade no reino de Deus? Não, vai ter autoridade no reino de Deus, vai ter níveis eclesiásticos, degraus espirituais de experiência, de administração a serem respeitados. Mas Jesus está dizendo é sobre o sentimento do coração. Não é errado você ser uma autoridade, impor a sua autoridade. O que é errado é a soberba do coração, em achar que isso vai te fazer melhor do que outro. E para que você não caia nesse erro, o texto já está nos ensinando. Jesus vai dizendo bem clara: com vocês, a qual eu dei a autoridade. Porque a autoridade, irmão, não é só para pastor, não. A igreja fiel tem autoridade de Deus para expulsar demônios, curar enfermos, limpar leprosos e anunciar que o reino de Deus é chegado e o arrebatamento, a segunda vinda, está prestes a acontecer. Então nós temos essa autoridade, mas o nosso coração deve ser simples, deve se submeter a esta verdade. Devemos nos submeter uns aos outros para que a gente tenha uma vida harmoniosa.
Queridos, não deixe entrar no teu coração, na tua casa, esses sentimentos mesquinhos de contenda, de disputa, de individualismo, de separação e divisão. Não. Vamos considerarmos nós como iguais no reino, como dependentes um dos outros, e vamos nos unir, queridos, porque o diabo não vai temer um bispo, um pastor, um crente fervoroso, um membro fervoroso, um dizimista fiel, não, porque ninguém enfrenta o inferno sozinho. Ele vai temer a unidade da igreja, ele vai temer um corpo unido, que como um grande exército, guiado por Jesus, estará desfazendo as suas obras. Então todos devem buscar ser como um, e não um como diferente de todos. Aí Jesus está dizendo para eles: entre nós que estamos governando, a gente tem que ser como o que serve. Quando você governa a sua casa, governa algo, que todos nós temos responsabilidades a serem administradas, nós devemos ter esse sentimento. E ele está perguntando: pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Nós aprendemos aqui agora às 6 horas o exemplo daquele que serve à mesa, que faz aquilo por mera obrigação, é obrigação dele fazer aquilo, né? Então Jesus está dizendo: quem é maior, quem está servindo à mesa ou quem está à mesa para ser servido? Todo mundo responde: quem está à mesa é maior, porque é o dono da casa, é o dono do dinheiro, é o dono do empreendimento, né? É o dono do banquete. O outro é só um empregado, é só um servo. Aí Jesus não está dizendo que eles estão errados, não. Ou seja, ok, é isso mesmo, mas olha para mim, pois eu sou como quem serve. Ali Jesus quebrou na raiz, porque eles sabiam que Jesus era patrão, que Jesus era Deus, que era todo poderoso, e eles estão brigando, sendo que eles que são os servos, para dizer quem é maior. E Jesus fala: ei, eu sou o patrão, e eu deixei a mesa, enquanto vocês estão querendo a mesa, eu deixei a mesa para servir. Só um deu glória a Deus. Mas você vai aprender a dar glória a Deus, porque se você aprendeu errado, que Jesus tem que fazer isso, que você é a top, você é a sensacional, é o cara, isso está fora de contexto. A gente tem que ser o menor aqui, porque ele que é o maior deu exemplo. Então não queira superioridade, porque esse caminho vai te deixar frustrado. Seja o menor, porque Deus vai fazer você se alegrar dessa terra. Jesus estava num trono. Jesus tem uma mesa de honra. E ele falou: eu deixei a mesa, eu sou dono, eu deixei para ser como o que serve. E vocês que não têm mesa, que não são dono de nada, estão querendo mandar aí, rapaz? Olha o que o versículo 28 vai dizer: e vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Jesus estava cuidando deles. Pergunta por quê? Porque aquela soberba ia tirar uma grande bênção, um grande privilégio da vida dos discípulos. O privilégio de estar junto de Jesus. O diabo conhece Bíblia, mas Jesus conhece muito mais. O diabo pensou assim: eu vou soprar para que essa soberba que já há no coração deles cresça, porque eu conheço o que diz lá
em Tiago, embora o livro de Tiago não fora escrito nesse momento, mas trazendo para nós hoje, Satanás conhecia o princípio da unidade que está no Antigo Testamento, porque o novo só é a interpretação do velho. Então, trazendo para a igreja, eu vou usar Tiago, mas poderia usar o Antigo Testamento. Mas hoje, quando você se deixa ensoberbecer, o diabo vai rir de você e vai dizer: ele não conhece Tiago, que diz que Deus abate o soberbo. Quem caminha no caminho da soberba é tolo, é ignorante. Quem se acha melhor e fala: eu não vou me submeter, eu sou maior, eu vou sentar na mesa. Não, meus filhos vão sentar na mesa. Jesus, quem vai sentar do teu lado naquele dia? Jesus, tu não aguenta nem o cálice que eu vou beber. Então, Jesus está dando uma chance para eles, dizendo: eu quero vocês comigo, porque vocês sem mim são um fracasso. Vocês sem mim não prestam para nada. Assim somos nós sem Deus, sem Jesus. Irmão, ninguém te tolera, ninguém te suporta, nem você se aguenta. Você não tem paz consigo mesmo. Quando você não está culpando A, está culpando B. Quando não é B, é C. Quando você não está atribulado, está perturbado. Quando você não está demais, está deprimido. Você não tem vida sossegada, saudável, sem Jesus. E o diabo sabe disso, e ele vai querer soprar para que você se ache, meu querido, para que você pense que já conseguiu, que não depende de pastor, não depende de congregar, não depende de obedecer ninguém, já foi batizado no Espírito Santo, já conhece a Bíblia, sabe rodar para um lado e para o outro e falar em mistério. Aí quem vai nesse caminho, a cova está aberta, mas Jesus fala assim: eu não quero cova para essas pessoas ignorantes, não. Eu quero que elas diminuam, eu quero que elas sejam humildes, eu quero que elas se submetam, eu quero que ela, em vez de querer que seja servida, que elas sirvam, que elas padeçam, para que elas paguem o preço, porque Satanás não vai poder tocar nelas, porque quem se submete e se humilha anda junto de mim, anda junto de mim, anda junto de mim. Quem quer andar junto de Jesus dá glória. Quem não quer andar distante de Jesus, dá um grito de aleluia nesse lugar. Jesus te quer íntimo, não distante. Olha o que ele falou para os discípulos, em outras palavras, parem com isso. Vós sois o que tende permanecido comigo nas minhas tentações. A vontade de Deus para você como igreja é que você permaneça junto de Jesus, nas tentações dele. Como assim, pastor, estar junto com Jesus? Como é que Jesus vai ser tentado se ele é Deus? Eu estou pregando para você hoje. Na época, Jesus estava na terra para ser tentado, não pelo pecado, na influência do seu espírito humano, porque o espírito de Jesus já era o Espírito Santo, então não tinha pecado nele, mas pelas potestades do mundo que influenciavam ele a pecar. Tudo bem. Agora Jesus está dizendo hoje: eu quero você junto comigo nas minhas tentações. Então como é que Jesus vai ter tentação agora que ele já cumpriu a obra aqui na terra, o seu ministério terreno, o seu ministério na morte, pós-morte, está lá do lado de Deus, à destra do trono, não pode ser tentado, já coroado, com veste de alegria, óleo de alegria. Então como é que ele vai passar tentação? Isso é forte.
Presta atenção. Quando Jesus orou por nós antes de passar o processo de se entregar na cruz, ressuscitar e subir ao céu, ele fez uma oração. E nessa oração ele está dizendo para o Pai que nós, que obedecemos a Ele, agora somos um com Ele. Eu vou repetir. Nós que obedecemos a Deus, somos um com Ele. Então como é que eu vou estar junto com Jesus nas tentações dele, se ele está nos céus, no trono? Porque Jesus está no trono e está aqui ao mesmo tempo. Porque Jesus está no trono, mas o Espírito dele está dentro de mim e de você. Agora você vai dar glória. Porque Jesus fala que a tentação é dele? A tentação não é dele, porque ele é Deus, mas ele se diminuiu, não quis ser o bambambam lá em cima, e falou: eu vou ficar dentro dele, e a tentação que ele passar eu chamo de minha tentação, porque eu vou estar junto com ele nesse momento, e o diabo não vai conseguir derrubá-lo. O soberbo passa a tentação sozinho, e cai. Mas o crente fiel, quando o diabo tenta ele, Jesus fala: Satanás, seu tolo, está tentando a mim, não vai conseguir, porque eu e ele somos um. Permaneça junto de Jesus na hora da tentação. Porque Pedro, encerrando o texto, querendo ser maior, só se deu mal. Mestre, eu irei contigo para onde fores. Jesus falou: Pedro, eu não ando com soberbo não. Deixa eu te falar uma coisa. O diabo pediu para te peneirar, e eu roguei por ti para que a sua alma não desfalecesse. Pedro disse: eu não te negarei. Jesus: ô soberbo, antes que o galo cante 3 vezes me negará, porque você vai estar sozinho. Porque a soberba afasta a presença de Deus de nós. Quando a gente age na soberba, a gente está num mundo de utopia. E como a igreja é um corpo, quem sai do corpo, quem é espiritual vê. Está todo mundo junto, pelo menos nós como pastores vemos. Está todo mundo em corpo físico junto, mas Deus fala: esse está fora, esse está dentro. Orando, está servindo, mas você vê ela fora. Vê ela, parece que tem um cordão umbilical entre o líder e suas ovelhas. Quando a pessoa corta, você sente que foi desligado. Por quê? Porque esse reino é um reino de unidade, e ele não tolera o individualismo e a soberba. Veio a soberba, desconectado. Eu estava olhando um monte de luzinha verde aqui, aí desconectou, sobreviveu, virou uma luzinha vermelha. É identificado. Pedro negou Jesus, porque Jesus não poderia estar com ele naquele momento. Mas quando ele se arrepende, aí Jesus fala: Pedro, agora dá para a gente andar junto? Vai ter humildade aí? Vai me servir sem querer ser o maior? Você acha só porque vocês expulsaram uns demônios ali, abriram uma igreja aqui, decorou o Salmo 23, vocês podem dizer que são maiores que alguém?
Aí Pedro se arrepende. Naquele diálogo tão lindo, ele já entristecido, dizendo: tu sabes que te amo, Senhor. Jesus disse para Pedro: então apacenta os meus cordeiros, porque ele fala de ovelhas e depois cordeiros. Porque tem uma diferença. Porque ovelha é apacentar os membros, e os cordeiros é apacentar obreiros, líderes. Embora cordeiro seja menos que ovelha, porque ovelhas são duas vezes, cordeiro é uma. Às vezes cordeiro dá mais trabalho que ovelha. Às vezes o obreiro que você levanta te dá mais trabalho do que ovelha. Mas Jesus fala para ele: então apacenta o meu povo. Quando ele aprendeu isso, nunca mais ele se separou de Jesus. Ele passou por tentações piores. Jesus falou para ele que tipo de morte ele ia morrer, e mesmo assim ele permaneceu firme. Diz a história heterodoxa, eu não gosto muito de falar de livros aleatórios, mas diz a história que antes de Pedro ser crucificado de cabeça para baixo, ele teve uma visão. Jesus apareceu para ele, e quando ele viu Jesus com seu rosto em lágrimas, ele perguntou: Senhor, aonde vai que eu irei também? Aí Jesus disse: Pedro, estou indo ser crucificado novamente. Só depois ele foi entender que Jesus estava falando dele mesmo, que o próprio Pedro morreria a morte de cruz. Eles estavam tão juntos que quando Pedro foi crucificado, era como se Jesus estivesse sendo crucificado de novo com ele. Mas eu tenho certeza que a coroa de glória que espera todos aqueles que deram a sua vida por confiar nas palavras de Deus, nada, nenhuma riqueza desse mundo pode comprar, nada vai valer o preço da eternidade com Deus. Então não se prenda nessa terra, não queira ser maior ou melhor que ninguém por causa de nada dessa terra. Dinheiro vem, dinheiro vai, irmão. Tem tanta gente presa a dinheiro. Deixa eu te falar, você veio de família pobre, não se conquista o império da noite para o dia, não. Esse pessoal já vem de famílias e famílias que deixaram heranças e heranças. Aí você nasce lá na casa do Juquinha, lá na esquina, não sei da onde, aí fica deixando de servir a Deus, atribulado, porque quer ter dinheiro, aí arruma 2, 3 trabalhos, aí quando consegue o dinheiro, vai gastar tudo em remédio, vai gastar para recuperar o filho que perdeu, a saúde que perdeu, a paz que perdeu. Então Deus está falando: a nossa riqueza é se submeter a Deus, a nossa riqueza é ser como o menor, porque assim como Deus abate o soberbo, Deus exalta os humildes. E se for propósito de Deus fazer algo grande na sua vida, Ele vai fazer. Mas temos que continuar sendo os menores. Irmão, não tem esse negócio, né, bispa? Eu falei aqui no estudo, tinha um pessoal que estava aqui todo humilde buscando a Deus, aí Deus falou uma promessa da empresa, deu uma empresa, esqueceram dos irmãos. Falou: estou ganhando, porque a rede que eles abriram, a rede que gera, aí não deu mais dízimo, Joels, não ajudou mais a igreja, saiu, falou assim: agora eu sou maior. Aí eu vou perguntar pela pessoa: cadê você? E a empresa lá? Perdi. Eu falei, quase que eu falei: eu já sabia. Se você recebeu aqui, deixou de honrar, vai perder, porque a fonte é aqui. Gente que recebeu unção, vou sair, vou abrir igreja, vai ficar lá rodando igual um otário, porque desligou da fonte e está achando que a fonte era ele. Isso é soberbo, irmão. Gente soberba está apanhando demais. Entendeu? Deus dificulta a vida do soberbo. Tem gente que eu penso que eu vou ficar com dó, Deus fala: não fica com dó. É eu que estou dificultando ele, porque se eu der alívio para ele, nem você vai aguentar.
Não deixa eu deixar o fardo pesado, porque só assim eu ainda consigo salvar ele. E tem uns que Deus tem que colocar até enfermidade para salvar. Se não, tiver que descer a sepultura. Porque a nossa soberba, irmão, só nos destrói. Mas se nós nos humilharmos, não só a Deus, mas a Deus e a sua palavra. E a palavra diz que nós temos que nos humilhar e ser humilde com o nosso próximo. Porque tem uma visão aí, não, eu sirvo a Deus, eu me humilho diante de Deus, eu honro a Deus. Irmão, quem honra a Deus, honra o próximo. Porque Deus fala, se você não ama seu próximo, que é a tua imagem, a qual você viu, como vai amar e honrar a Deus que você nunca viu? Então quando eu sirvo você, eu já honrei a Deus. Quando eu me considero menor do que você, eu já agradei a Deus. Por quê? Porque Deus vai te destacar. Quando você começar a ser pequeno, aí vai acontecer o efeito inverso. Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque eu nunca quis. Você acredita? Nunca quis. Nunca quis, mas quando eu entrei uma vez na porta dessa igreja, novo convertido, em jejum, o céu se abriu para mim, e eu tive uma visão do mundo espiritual, e eu via pessoas fugindo, dizendo, eu não, eu não, eu não, e eu via pessoas olhando e falando, isso aqui não, Deus me livre, eu não. Aí uma voz falava, filho, todos fogem, você vai fugir? Aquilo doeu meu coração, porque eu vi a falta de amor pela casa de Deus. Aí sabe o que eu falei para Deus, no meu coração? Deus, eu nunca quis isso, mas eu aceito, porque eu não vou fugir. Quando você for sincero, for simples, coisas grandes vão começar a te esperar. Coisas grandes vão acontecer na sua vida. Porque Deus está cansado de gente que Ele honrou para passar vergonha. Ele está cansado de gente que Ele prosperou para dar nojo. Ele está procurando pessoas pequenas, simples de coração, para que quando Ele honrar, essas pessoas continuem refletindo a glória dEle. Se coloque de pé nessa noite.